Oi pessoal, eu sou o CC Rogério Baltazar e esse é o Quimê no canal. E hoje não iremos falar sobre artes marciais e nem personagem de arte marcial, pelo menos até onde eu sei ele nunca praticou nada. Mas iremos falar de um personagem muito importante na história, principalmente importante nas duas grandes guerras, principalmente na Segunda Guerra Mundial. E é uma personalidade que teve atributos que acredito que todos buscam, inclusive as artes marciais, né? Que é coragem, determinação, autoconfiança, acreditar em sua própria capacidade. Hoje iremos falar de Winston Churchill. Quero aproveitar também para dizer que em breve, talvez já, assim que eu editar esse vídeo, eu não sei, ou em breve, o canal não voltará a se chamar canal Rogério Baltazar e não Quimê no canal. Por quê? Porque Quimê no canal implica apenas em coisas relacionadas a artes marciais. E eu pretendo também fazer vídeos meio que livres, né? Com foco principalmente na arte marcial ainda, claro, mas outros vídeos assim que relevantes para assuntos que eu gosto e que eu pesquiso, e às vezes não necessariamente arte marcial, né? Então voltará a se chamar canal Rogério Baltazar. Então, pessoal, Winston Churchill. Quem foi Churchill? Churchill foi, como eu já disse, um grande personagem nas duas grandes guerras. Primeiro, principalmente na Segunda Guerra Mundial, acredito eu que foi determinante. A liderança dele, o posicionamento dele foi determinante não só para a Inglaterra segurar o nazismo, os nazistas, como para os aliados ganharem a Segunda Guerra Mundial, né? Foi determinante. Então, o que aconteceu? Quem foi Churchill? Churchill, na Primeira Guerra Mundial, ele era de uma família aristocrática da Inglaterra, né? Uma família de alto poder aquisitivo, então ele já tinha um posicionamento bom dentro do governo e tal, ele tinha uma liderança nata, né? Então, quando houve a Primeira Guerra Mundial, ele era uma espécie de comandante e tal, um jovem, apesar de jovem muito inteligente, né? Então muitos, mesmo os mais velhos, o escutavam. E ele cometeu um grave erro na Primeira Guerra Mundial. Em uma das batalhas, ele enviou, isso na Primeira Guerra Mundial, tá? Ele com apenas 22 anos. Ele enviou os soldados dele para uma determinada missão lá, e deu a ideia para os soldados irem fazer uma determinada missão, e foi uma emboscada e todos morreram. Ele foi destituído desse cargo, foi retirado, né? Esse cargo que dava poderes a ele para comandar. E em seguida foi oferecido para ele um cargo público qualquer ali e tal, né? Fora da guerra e tal, né? Porque afinal ele era como dizem, de uma família de uma certa importância ali, né? Porém o Churchill, ele era tão determinado, ele ficou muito abalado com o que aconteceu, assumiu a culpa do que aconteceu, ficou muito abalado, e ele, ao invés de aceitar esse cargo público, ficar numa salinha tranquilo e tal, sossegado, ele pegou, se alistou para ir no campo de batalha combater. Então ele foi combatente do campo de batalha, porém mesmo dentro ali do campo de batalha, em pouco tempo ele já estava comandando, porque ele tinha uma liderança nata, né? Esse foi o primeiro capítulo do episódio Churchill, né? A guerra acabou, os aliados ganharam, a Alemanha perdeu, né? Teve um outro personagem nessa guerra que estava do lado alemão e que ficou muito furioso, que era um mensageiro da Alemanha, e que ficou muito furioso por perder. Esse cara era um soldado ralo, o mensageiro era o mais assim ralé dos soldados, assim, né? E esse cara, quem conhece a história sabe, esse cara era nada mais nada menos que Adolf Hitler, né? Que se tornou o que se tornou, né? Anos se passaram e tal, veio a Segunda Guerra Mundial, que na verdade a Segunda Guerra Mundial é um pouco que é a extensão da Primeira Guerra Mundial, né? Muitos aconteceram justamente a revolta de Hitler e tal, né? Uma das revoltas, né? Era que a Alemanha por ter perdido a guerra, óbvio, né? Tinha ficado
Quem perde a guerra sempre fica na pior em termos nos resultados pós-guerra, né? O que acontece administrativamente daí, né? Entre os países que ganham. Então houve quando houve a Segunda Guerra Mundial, né? Hitler fez o que fez, aquela lambança toda ali, né? Invadindo Polônia, tal, né? E quando o Churchill nessa época, deixa eu explicar, né? Nessa época aí que o Hitler já tinha ascendido ao poder na Alemanha e tal, e começou a invadir a Polônia e tal, se uniu com a Áustria, ignorou os tratados que havia sido determinados na Primeira Guerra Mundial, né? E como atacou a Áustria, atacou a Tchecoslováquia e foi ganhando território. Churchill nessa época ele era um conselheiro do governo na Inglaterra. O primeiro-ministro era o Chamberlain. Esse Chamberlain, ele era um pacifista, né? Óbvio. Só que aquele negócio, né? Não que é legal ser pacifista, só que num determinado momento, em algumas situações, não adianta ser pacifista, não adianta, porque às vezes adianta ser pacifista com um cara como Hitler? Não, alguém me diz, adianta ser pacifista com um cara como Hitler? Não adianta. Não tem como. Um cara que tem a ideologia dele de exterminar toda uma raça, porque a dele, na visão dele, é superior. Um cara, não tem conversa um cara desse. Mas Chamberlain era um pacifista e fez um acordo com Hitler de ele não atacar a Alemanha e tal, de não atacar a Inglaterra e tal, né? E também nesse acordo ele não atacaria a França e tal. Só que o Churchill falava, com o Hitler não adianta negociar, ele não vai cumprir, ele não cumpre nada, ele simplesmente vai ganhar território e pronto. Chamberlain voltou e tal, crente do acordo. Algum tempo depois disso, o Hitler já tinha conquistado vários. A Rússia estava do lado dele, né? Tinha a Rússia do lado do Hitler, Japão do lado do Hitler, né? E ele já tinha conquistado muito território na Europa. Ele estava conquistando território, ele estava brincando de jogar War, né? Na vida real, né? Estava conquistando território. Daí, eis que ele pega e invade a França. A França, na Segunda Guerra Mundial, que me perdoem os franceses, fizeram um papelão, ofereceram uma resistência pífia. A Alemanha invadiu, eles entregaram o governo para a Alemanha e pronto. Quando aconteceu isso, assim que ele invadiu a Alemanha, daí o Churchill pressionou bastante o Chamberlain para ele pegar e começar a se armar, né? Se armar, porque depois da França ele iria tentar na Inglaterra. Chamberlain não sabia muito o que fazer e não resistiu à pressão e pediu demissão do cargo, vamos dizer assim, né? Renunciou ao cargo. E após isso, Churchill, que estava ali próximo, essa foi a sorte, ele ascendeu ao primeiro-ministro. Então Churchill era o primeiro-ministro. Churchill, como primeiro-ministro, não pensou duas vezes, começou a se armar. Churchill montou um esquadrão aéreo muito bom. A Inglaterra já tinha a marinha muito forte, era a marinha mais forte do mundo, considerada a marinha mais forte do mundo. Então ele montou uma via aérea também muito forte. E se armou. Eis que após ele estar dominado toda a França, estava óbvio que o próximo alvo daí ficou a Europa inteira contra a Inglaterra. Mas e os Estados Unidos? Os Estados Unidos não queria nem saber, na verdade. Os Estados Unidos ele não tinha entrado na guerra, na verdade. Os Estados Unidos estavam pensando assim, a Europa que se mate, eu não tô nem aí, né? Mais ou menos assim, né? Tipo, eles estavam na deles ali, o que eles estavam fazendo é apoio tático, cortando o maior suprimento de petróleo do Japão vinha dos Estados Unidos. Os Estados Unidos cortou, entendeu? Estavam fazendo só esse tipo de jogada, não estavam entrando com artilharia pesada, não estavam entrando na guerra. A guerra era na Europa, né? Europa e Ásia ali, né? Então, a Inglaterra estava sozinha. A Inglaterra estava sozinha contra a Europa inteira. Que estava dominada pelo nazismo, né? Por Hitler. O Hitler teve a ideia dele era dominar o mundo e quase o cara conseguiu dominar o mundo. Então,
Após ele ter dominado tudo, depois de dominar toda a França, pegou e anunciou que pediu para a Inglaterra se render, mandou um anúncio lá para a Inglaterra se render, e que daí eles não morreriam, né? Não sofreriam, né? A força alemã, né? Senão eles iriam ser exterminados. Eis que daí Churchill, já armado até os dentes, já tinha se armado de todas as maneiras, já fez um célebre depoimento via rádio em que o Hitler estava escutando, né? Em que a principal parte do depoimento, até anotei aqui para não esquecer, que é realmente célebre, né? Isso aí, né? Que na principal parte ele diz: nós lutaremos em nossas praias, nós lutaremos em nossos campos, nós lutaremos nas colinas, nós nunca nos renderemos. E após isso, obviamente, né, o Hitler pegou, então vai e invade, né? Pega e arrebenta, vão invadir pelo ar, né? Que a parte aérea da Alemanha supostamente era muito mais forte que a da Inglaterra. Eles foram, invadiram e houve a guerra, só que os aviões da Inglaterra tinham muitos aviões também, muito bons, e conseguiram guerrear de igual para igual, até que eles conseguiram repelir. Foi a primeira vez que o exército nazista recuou na guerra, primeira vez que eles tiveram que recuar. Teve que recuar na guerra, e teve que recuar, voltou para Berlim. Isso aí já deu um poder para a Inglaterra enorme, e isso causou, por isso que eu digo que ele foi um dos principais responsáveis mesmo. Porque após isso, o Hitler não conseguiu invadir a Inglaterra, e isso levou o Hitler a um dos maiores erros seus. Foi o quê? Que ele pegou e falou: não conseguimos invadir a Inglaterra, então vamos invadir a Rússia. A Rússia era aliado deles. Só que, óbvio, o plano dele era, depois de dominar toda a Europa, ele se virar contra a Rússia e atacar a Rússia, né? Foi aí que ele quis invadir a Rússia, e o exército russo também era muito forte, e lutando na Rússia, com aquele inverno, o inverno para ajuda divina, né? Veio um pouco mais cedo do que esperado. Metade do exército alemão morreu no inverno e tal, então morreu naquele inverno da Rússia. Então isso acabou levando a esse grande erro, né? E aí eles acabaram sofrendo várias derrotas, né? Após isso, algum tempo depois, né, quando os Estados Unidos já estavam na guerra, né, já tinha sido atacado pelo Japão em Pearl Harbor, né? Foi um grande erro do Japão, daí os Estados Unidos entrou na guerra de verdade, né? Churchill teve uma ideia que foi assim, coisa de filme. Ele sabia que estava sendo espionado pelo rádio, estava sendo interceptado, os alemães estavam interceptando o rádio. Então ele começou a colocar mensagens falsas que eles iriam invadir por um determinado local lá, eu não lembro aonde, qual que é o local agora, me fugiu da memória, enfim. E daí os alemães iriam invadir a França por aqueles locais, né? Por um determinado local. Daí os alemães ficaram esperando ali, né? Nós ouvimos eles falar pelo rádio, ficaram esperando ali. Daí eles colocaram, através da ajuda até de Hollywood, eles colocaram tanques de guerra infláveis nas praias ali, e colocaram uma pessoa só, que é o general Patton, que já era conhecido, o Hitler conhecia, um cara muito conhecido desde a Primeira Guerra Mundial também, e colocou só ele ali, apenas um homem e um monte de tanque de mentira, né? E os alemães ficaram à espreita ali, escondidos, né? Só esperando o ataque. Foi uma boa parte do exército alemão ali. Daí que houve o dia D, né? Chamado dia D, que os aliados invadiram pela Normandia e pegaram os alemães pelas costas, né? E massacraram também, né? Mas então, não vou falar mais de Segunda Guerra Mundial, que esse vídeo é do Churchill, né? Do Churchill. Então, após isso, só para continuar o que aconteceu, depois que os aliados já estavam à espreita de ganhar a Segunda Guerra Mundial, ainda houve uma eleição na Inglaterra, e eu não sei por qual motivo, né? O Churchill estava concorrendo a essa eleição para continuar, seria a reeleição do primeiro-ministro, ele perdeu, eu não lembro quem que foi, né? Ele perdeu e acabou deixando de ser primeiro-ministro da Inglaterra às vésperas do final da guerra, né? Mas hoje isso foi uma grande decepção para ele, né? Por tudo que ele tinha feito. Mas hoje ele é idolatrado por quem gosta da Segunda Guerra Mundial, pelos ingleses.
é uma personalidade extremamente importante mundialmente na Segunda Guerra Mundial e principalmente na Inglaterra. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal, espero que tenham gostado.